Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje nós estamos aqui para falar sobre o seguinte tema: Jesus e os apóstolos, ou os discípulos, né? Eles eram analfabetos. O que acontece? Muitas pessoas pegam um texto bíblico para dizer que alguns textos aí, né, apoiam as pessoas de certa forma a permanecerem dentro da igreja analfabetos, que elas não precisam estudar, porque o Espírito Santo parece que vai ensinar para elas tudo, né? Então ela não precisa que ninguém ensine para ela, não precisa sentar para poder aprender. E muitos utilizam alguns textos alegando que Jesus e os discípulos eles eram analfabetos. Mas será que essas pessoas estão corretas ou equivocadas? Bom, se você quer saber a respeito deste tema, convido você a vir comigo até o final desse vídeo. Antes, pessoal, peço a vocês, deixem o seu like. Quando você deixa o seu like, você nos ajuda a engajar esse vídeo aqui da plataforma no YouTube para que ele seja divulgado para mais pessoas. Então curta aí o vídeo, deixe o seu like aí e aproveita e se inscreve no canal. Você se inscrever no canal, você vai ficar por dentro das novidades. E também lembrando que se você quiser, tiver interesse de adquirir tanto este material deste vídeo que vai ser transmitido aqui, como também adquirir outros materiais de outros vídeos, fazer cursos de desenvolvimento pessoal, até mesmo curso de teologia, você pode entrar em contato comigo. Os meus contatos estão nas descrições dos vídeos e você pode estar adquirindo os meus produtos, tá bom? Bom, vamos saber que agora se realmente Jesus e os apóstolos eles eram analfabetos. Qual que é o significado de uma pessoa analfabeta, de analfabetismo? Olha só o que isso significa. É um adjetivo, né? E significa que ou quem não sabe ler e escrever, tá? Analfabeto. Então, ou seja, quem não sabe ler e escrever, que ou quem é muito ignorante. Então, esses seriam os significados aí da palavra no caso do português, tá? Como era a aprendizagem judaica? Será que realmente, dentro da questão judaica, Jesus e os discípulos eram analfabetos, eram pessoas que não sabiam ler e escrever? Será? E eu vou mostrar para vocês dentro de alguns textos bíblicos, tudo com fundamentação, tá, pessoal? Para que vocês tirem as próprias conclusões. A capacidade de ler e escrever era geral com os antigos hebreus. O marido emitiu a carta de divórcio, testemunhas assinaram documentos e contratos, espiões apresentaram seu relatório na forma de um plano. O menino escreveu os nomes dos príncipes e anciãos de Sucote. Certos objetos rituais exigiam o emprego da arte da escrita, por exemplo, o tefilim e a mezuzá. Instrumentos de escrita são frequentemente mencionados, né? Nós temos vários textos aí. E caligrafia foi cultivada por várias corporações. 7 secretários de Estado são mencionados no período dos reis. O segundo princípio da educação judaica, igualmente apreciado e aplicado, insistia no reconhecimento da natureza da criança. Educa a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. A consideração com que a Bíblia considera a infância tem seu fundamento não tanto na pena de seu desamparo, mas na apreciação de suas possibilidades. Então, ou seja, existe vasta referência bíblica de aprendizado, ou seja, de escrita, de leitura, ou seja, de educação aí dentro da escritura. Mas vamos continuar aqui. A reorganização por Esdras, ou Ezra, né, foi tão marcante na educação quanto nos interesses civis. Esdras tinha preparado seu coração para buscar a lei do Senhor e praticá-la e ensinar em Israel estatutos e juízos. A Torá, ele ordenou, deve ser lida e estudada. Embora Esdras dificilmente possa ser chamado de fundador do sistema de sinagogas sobre o qual a comunidade se agrupou em torno da casa do culto local, ainda é verdade que ele lançou as bases dele, tornando a sinagoga central para a instrução. Filo chama a sinagoga o local de instrução, tá? Tudo tem referência aqui para vocês aí estarem pesquisando depois. O fundador do sistema de educação elementar foi Simão ben Chetá. A escola não estava em conexão imediata com a sinagoga, mas as sessões eram realizadas em uma sala da sinagoga ou casa do professor. Os professores classificados na seguinte ordem, a saber, sábio, escriba e razã. Entre 63 e 65, Joshua ben Ganlá
reformulou o sistema restringindo cada comunidade, não importa quão pequena, a fornecer instrução para suas crianças. Então, ou seja, dentro do próprio judaísmo, existe a atestação de que as crianças são ensinadas, tá? E Jesus, pessoal, Jesus ele foi criança. Os discípulos foram crianças. Então, nenhum deles foi isento de passar por esse período, tá? Então, ou seja, por aqui dentro da cultura judaica já vai quebrando esse conceito de analfabetismo. Após a destruição de Jerusalém, o centro da cultura judaica foi transferido para Jabneh. Aqui, com o consentimento dos romanos, Rabi Yohanan ben Zakkai estabeleceu, no caso, uma academia. Seu exemplo foi imitado em Cesareia e em outros lugares. Assim, a lei foi resgatada, embora o templo não pudesse ser salvo. Os alunos lotavam esses pontos de encontro educacionais, a instrução era totalmente oral. Um versículo da Bíblia era aprendido todos os dias e o texto era tão explicado com referência à vida diária. O maior evento desde os dias de Esdras na história da educação judaica foi a compilação da Mishnah pelo rabino Judá Ha-Nazi. Ele não apenas salvou as leis do esquecimento, mas também forneceu um livro-texto para ensiná-las, tá? Então tem todas essas questões aí. Aí vem agora a perguntinha: Jesus e os discípulos eram pessoas que não sabiam ler e escrever? Depois de tudo isso dentro da cultura judaica, tem como acreditar que Jesus e os discípulos eram pessoas analfabetas que não sabiam nem ler nem escrever? Eles não tiveram educação formal? Ou seja, dentro da cultura judaica tem toda essa questão da educação das crianças, né? Então, ou seja, Jesus passou por esse período, os discípulos passaram por esse período, e será que realmente eles foram isentos, eles ficaram analfabetos, ficaram pessoas que não sabiam nem ler nem escrever? Bom, vamos lá. Nós temos aqui João 7, 15, 16, nós temos aqui, ó, Eutamazon ou oi iudaio legontes, pós outos grammatal eidei mematecos, apecrite oi autus, roieso Jesus caiepen, reemen didake, ok estim, reme alatu, pensantos me, que significa então os judeus se maravilhavam e diziam: como sabiestes letras sem ter estudado? Respondeu-lhes Jesus: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Então algumas pessoas pegam esses versículos aqui, ó. Como sabiestes letras, né, sem ter estudado, aí eles pegam aqui, falar, tá vendo? O camarada ele era analfabeto, mas será que significa isso? O vocábulo aqui, gramata, tem os seguintes significados: o que está escrito, letra do alfabeto, letras de educação, aprendizagem, escrito, livro e carta. Uma vez que os judeus se apegaram tanto à letra da lei que ela não apenas se tornou para eles uma mera letra, mas também um obstáculo à verdadeira religião, Paulo a chama de grama em um sentido depreciativo e a contrasta com o topinema, o espírito divino que é operante na lei mosaica ou no evangelho pelo qual os cristãos são governados. Então alguns pegam essa expressão aqui, grama, ou gramata, né? Pega essa questão aí de letras para falar que ele não sabia nem ler nem escrever. O vocábulo eidem tem os significados de como tendo chegado a uma percepção ou realização de algo, né, o saber, entender, compreender, como tendo chegado ao conhecimento pela experiência, ou seja, conhecer sobre, reconhecer e compreender, como ter conhecimento e habilidade para fazer algo, com segmento no infinitivo, saber como poder. Nesse caso aí, o vocábulo tem os seguintes significados: direcionar a mente para algo e produzir um efeito externo. À medida que se ensina o aprendizado pela instrução, aprenda com alguém. Como aprender através da investigação, ou seja, apurar, descobrir. Como aprender através da prática ou experiência, vem a conhecer, vem a perceber. Então, o significado dessa questão aqui, ó, dessa expressão aqui, ó, gramata oidei mematecos, que no caso letras sem ter estudado. Então essa expressão oidem, né, que é essa expressão aqui, ó, que fala de uma questão de um conhecimento que a pessoa ainda não percebeu, ainda não viu, ainda não descobriu, mas não denota uma questão de analfabetismo como muitas pessoas pegam. Então nós temos a expressão aqui, pós autus gramata oidem mematecos, que é como este letras não conhece não tendo aprendido. Aqui os judeus questionaram a Jesus pelo fato de ele possuir informação sobre as suas leis e ensinamentos, sem que eles não tivessem visto aprender sobre elas. Não se refere a uma pessoa que seja analfabeta ou que não saiba ler ou escrever, mas se trata de uma pessoa que não tenha tido acesso àquela determinada informação. Então, ou seja, não teve acesso a uma determinada informação
e nada tem a ver com a questão de analfabetismo, como muitas pessoas colocam aí. Aí outro texto também que é pego aqui é o texto de Atos 26, 24, né? Que é o texto de Atos 26, 24, fala assim: dizendo ele estas coisas em sua defesa, Festo interrompeu em alta voz: estás louco, Paulo, as muitas letras te fazem delirar. Então aqui é a mesma expressão lá, tá? Pola se gramata eis maniam peritrepei. Então, ou seja, essa expressão aí, ou seja, a mesma expressão gramata, tá? Conhecimento, que ele possui aqui é usada na mesma palavra gramata, letra escrita e carta, para designar as palavras ditas por Paulo diante de Festo. Então, ou seja, nada tem a ver também com questão de analfabetismo, tá? Nada tem a ver, não tem essa palavra analfabetismo aqui dentro dessa questão aqui também não. Outro texto também utilizado é o texto de Atos 4:13. O texto de Atos 4:13, nós vamos ter aqui o seguinte, ó, Teorontes de tem tu Petro parecia caiu Ioanu cai catalabomenoi roti antropoi agramatoi e sim cai idiotai etalmason epeginos com te autus roticinto ieso resan, que significa: ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. O texto usa a expressão agramatoi com o significado de sem aprender, iletrado, incapaz de ler ou escrever. Ah, tá vendo, professor? Olha só aí, ó. Tá vendo? Isso aí é a prova de uma pessoa que é analfabeta. Será? Olha o que tem aqui ainda. Pertencente a alguém que não adquiriu uma educação formal, referindo-se principalmente ao treinamento formal, inculto, iletrado. Os membros do conselho ficaram maravilhados a ver como Pedro e João eram usados e perceber que eles eram homens comuns sem educação. Algumas pessoas assumiram que agramatoi em Atos 4:13 significa analfabeto, no sentido de não ser capaz de ler ou escrever. Mas, ou seja, anula tudo isso para trás. Isso é altamente improvável em vista da alfabetização quase universal nos tempos do Novo Testamento, especialmente como resultado de extensas escolas nas sinagogas. Evidentemente, a gramatoi em Atos 4:13 refere-se à falta de treinamento rabínico formal. Quem traz essa questão aqui, ou seja, Leonida, né, que é um dos léxicos que foram consultados aqui. Então, ou seja, essa expressão que muitas pessoas colocam aí como iletrado, sem aprender, né, que muitos colocam aí como analfabeto, não significa analfabeto, significa uma pessoa que ainda não tem aí um treinamento rabínico formal. Isso não isenta a pessoa de não ter conhecimento. É igual hoje, uma pessoa que muitas das vezes ela não é formada academicamente, mas a pessoa ela estuda a tal ponto dela estar no mesmo nível de um acadêmico, embora ela não tenha um diploma, muitas das vezes ela tenha a mais bagagem, mais conteúdo do que um acadêmico. Então, ou seja, o diploma ele não vai definir aquilo que a pessoa, né? O diploma ele não vai definir se a pessoa é inteligente ou não. O que vai definir é justamente o trabalho que a pessoa faz, ou seja, a sua busca incessante por conhecimento, e ou seja, ser uma pessoa que pratica esse conhecimento, coloca esse conhecimento em prática e está sempre aí evoluindo, adquirindo mais informação, ou seja, querendo uma experiência, o conhecimento dessa pessoa vai se ampliando cada vez mais. Então, ou seja, aqui é outro texto também que não tem base para se falar que os discípulos ou Jesus eles sejam analfabetos. Vamos lá. Outra palavra usada no texto é idiotai, tá? Com o significado de leigo ou não especialista, sem instrução, não treinado, aquele que não tem conhecimento profissional. Pessoa que não adquiriu informações sistêmicas ou expertise em algum campo de conhecimento ou atividade. Leigo, pessoa comum, amador, né? Talvez ou seja um amador em falar, mas certamente não em conhecimento. É usado para se referir a uma classe de pessoas que não eram descrentes nem cristãos totalmente instruídos, mas que eram inquiridores ou catecúmenos, ou seja, então pessoas que tinham realmente conhecimento. Nesse contexto, idiotes pode ser traduzido como comum ou não iniciado, tá? Exemplo, quando você dá graças a Deus apenas em espírito, como pode uma pessoa comum e não iniciada que participa da reunião dizer amém? A sua oração de ação de graça, ou seja, uma pessoa que não tem entendimento daquilo que você está fazendo ainda, mas não que essa pessoa seja letrada, não que essa pessoa ela seja analfabeta. Às vezes a pessoa ela é alfabetizada, sabe ler, sabe escrever, e mesmo assim essa pessoa ela ainda não tem aquele conhecimento ali, porque você não transmitiu para ela. Então é nesse sentido, tá? O texto não trata de pessoas que sejam analfabetas, se refere a Pedro e João como sendo homens que não possuíam conhecimento específico na lei,
ou que não tinham o mesmo nível de conhecimento rabínico como os membros do conselho judaico, tá? Então nada a ver. Agora vamos para outra questãozinha aqui, para você ver. Dentro da cultura judaica, esquece essa questão de analfabetismo de Jesus e os discípulos. Dentro dos textos que as pessoas pegam, esquece essa questão. E agora vamos ver dentro do texto bíblico se realmente existem textos aí que comprovam que eles tinham um certo conhecimento. Olha só o que eu encontrei, o que tem no texto bíblico aqui. Texto que demonstra que Jesus não era analfabeto. Lucas 4, 14 a 19, vai falar assim, ó. Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galileia e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. Ensinava na sinagoga, sendo glorificado por todos. Indo para Nazaré, onde foi criado, entrou no sábado na sinagoga, segundo seu costume, e levantou-se para ler. Olha só para você ver. E levantou-se para ler. E aí o texto vai falar que ele leu uma passagem do profeta Isaías e tal. Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Então quer dizer que ele leu para as pessoas. Uma pessoa analfabeta, ela consegue ler? E aí essa perguntinha que fica aí. Outro texto também, Lucas 2, 46, 47, fala assim, ó, 3 dias depois, o acharam no templo assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Então, ou seja, ele ia sentado no meio dos doutores ali, ouvia-os e interrogava-os. Então, ou seja, uma pessoa analfabeta, ela consegue tamanha capacidade para interrogar os doutores da lei? Então fica aí essas questõezinhas, né? Então, ou seja, podemos ver através desses textos que é uma grande mentira dizer que Jesus era analfabeto ou que seus seguidores compartilhavam desse analfabetismo. Então, ou seja, isso é um tremendo equívoco. As pessoas que ensinam esse tipo de coisa dentro da igreja são pessoas que estão erradas, equivocadas e são os verdadeiros fundadores de heresias. Gostam tanto de chamar as pessoas de herege, né? Só que, na verdade, as maiores heresias, elas vêm de dentro dos templos evangélicos. Então fica esse vídeo de hoje para vocês aí tirar as próprias conclusões. Não deixa de curtir, pessoal. Comenta no vídeo, coloca sua opinião aí, é muito importante para a gente. Você também pode deixar a dica para próximos vídeos. Compartilhe o vídeo para outras pessoas e aproveita, pessoal. Se inscreva aí no nosso canal, ativa o sininho para você ficar por dentro das novidades. Se você quiser adquirir esse material e muitos outros e fazer parte dos meus cursos, você também pode entrar em contato comigo. Os meus contatos estão na descrição dos vídeos. No mais, eu agradeço a todos vocês, desejo muito sucesso, um grande abraço e até a nossa próxima oportunidade.